Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tudo certo? Show. Então, boa noite, sejam oficialmente bem-vindos a essa reunião bem especial. Decidi fazer no finalzinho da semana passada, assim, de sopetão. Falei assim, já que eu não vou viajar, vou aproveitar esse tempo para compartilhar um conhecimento que é bem importante e vai fazer bastante diferença para vocês que estão aqui, né? Para vocês que decidiram estar aqui comigo em plena segunda-feira de carnaval. Então, deixa eu compartilhar minha tela. Minha sugestão é que você, né, já vá pegando papel e caneta, já vá abrindo o seu bloco de notas, vá fazendo as anotações, porque algumas coisas você vai usar, você pode usar a partir de amanhã, mas algumas coisas você vai usar já no seu próximo feriado, né? Já no nosso próximo feriado, até porque o Brasil é um país com muitos feriados, dá para vocês usarem o que eu vou compartilhar aqui em diversas ocasiões, tá? E a melhor parte, na verdade, é que você não vai precisar ficar contando com feriados para usar isso que eu vou te ensinar, beleza? Então, vamos lá. Essa reunião eu resolvi chamar de Mapa do Lucro 365, pensando que o ano tem 365 dias, né? E que você não tem que ficar refém da sazonalidade. Na verdade, uma das maneiras que a gente pode aumentar a captação de clientes, aumentar as vendas, é justamente usando datas comemorativas. Como eu acabei de falar, o Brasil tem muitas. Imagina se a cada feriado você parasse completamente de vender, né? Tem muita gente que pensa assim, vai estar todo mundo descansando, viajando, não vou fazer oferta, não. E, na verdade, esse pode ser um dos melhores momentos para você fazer uma oferta. E eu vou te ensinar exatamente como você vai fazer isso, né? Na verdade, o que você precisa levar em consideração. E aí, como eu falei, tem aí em mãos um caderno, um bloco de notas, uma água para você ir se hidratando e continuar prestando atenção no que eu tenho para te falar. Eu só posso te dizer uma coisa, tá? O que eu vou compartilhar aqui com você poderia facilmente estar dentro de algum produto meu avançado, tá? De algum produto meu high ticket, tá? É totalmente disruptivo. A maioria das pessoas não usa as datas comemorativas e os contextos dessa forma que eu vou ensinar, especialmente na área da saúde, porque a maioria dos profissionais da saúde, talvez alguns de vocês, tem muitas crenças em relação a vender, acha que é feio, que é errado, que vai estar sendo chato, que vai estar sendo inconveniente, etc. Então, aproveita esse conteúdo poderoso para aumentar a sua captação de clientes o ano todo. E enquanto você estiver ouvindo seus clientes reclamarem da sazonalidade, você vai estar captando clientes, né? Se você entender e principalmente internalizar o que eu estou te falando aqui, você vai sair desse rol de pessoas que acham que vender é feio, é errado, é chato, etc. E você vai começar a olhar cada situação, cada ocasião, cada história que acontece com você, que acontece com o potencial cliente, como uma oportunidade de vender, tá? E aí, vamos lá. Também no final da aula eu vou oferecer uma oportunidade de você se inscrever na Clínica do Conteúdo que Vende. Tem vários alunos aqui da Clínica do Conteúdo que Vende. Vocês já estão com a campanha de vendas pós-carnaval garantida, né? Ela vai ser liberada na quarta-feira. Eu vou explicar todos os detalhes, inclusive na quarta-feira também. Então já podem ficar felizes. E quem ainda não é aluno da Clínica do Conteúdo que Vende vai ter essa oportunidade de se inscrever ganhando esse bônus, que daqui a pouco eu vou explicar melhor, tá? Agora eu quero que você pense o seguinte: quando começa a chover na sua cidade, óbvio, né? Se começou a chover, é óbvio que você esqueceu o guarda-chuva em casa, né? Quem sempre? Isso sempre acontecia comigo. Eu andava com o guarda-chuva na bolsa direto. Bastou eu tirar da bolsa, aí pronto, né? Rio de Janeiro, me surpreendia daquele jeito com aquele temporal. Felizmente, toda vez que chovia, do nada, sempre aparecia ali um vendedor de guarda-chuva. Isso aconteceu já com vocês, gente? Seja na saída da academia, no centro da cidade, perto da faculdade onde eu estudava, perto do meu estágio, cara, sempre aparecia um vendedor de guarda-chuva, né? O pessoal tá falando aqui, sempre.
Sempre. Pois é. Aqui em João Pessoa, praticamente não chove, chove pouco, assim, né? Então eu ainda não vi isso, mas no Rio era muito comum. É tão comum, era tão comum, que eu até fiz um post a respeito, não sei quem de vocês viu, mas eu até sugeriria você dar uma olhada, porque esse post, além de falar sobre a pertinência, né, você se tornar pertinente a cada momento, ele também já te dá uma ideia de como usar as fotos de maneira criativa para chamar a atenção da sua audiência. E aí eu falei aqui que quando tá chovendo e aparece um vendedor de guarda-chuva, você não fica chateado, na verdade, né? Você não fica chateada. Quando eu tava sem guarda-chuva, eu falo assim, caramba, graças a Deus que essa pessoa apareceu aqui, né? Era o produto perfeito no momento exato que eu mais precisava daquilo. E é exatamente essa sensação que você pode e deve, na verdade, causar no seu potencial cliente, né? Na sua audiência, tá? Para mim, esse é, na verdade, o pulo do gato, o segredo de você trabalhar maestria em vendas e vender o ano inteiro, especialmente na área da saúde. Aprender a contextualizar as suas vendas de acordo com o momento, de acordo com aquilo que está acontecendo, tá? Ou seja, saber tornar o seu serviço ou o seu produto, serve para ambas as coisas, tá? Relevantes a cada ocasião. E qual que é a melhor parte? A melhor parte é que não são apenas as datas comemorativas que podem ser usadas dessa maneira, tá? Para contextualizar suas vendas. Existem inúmeras formas de fazer isso, obviamente não vai dar para eu falar de todas elas aqui, mas eu selecionei algumas para falar sobre contexto de vendas para vocês. Quem me conhece há algum tempo, né? O Anatomedia vai fazer 3 anos esse ano, sabe que eu já falo sobre contexto de vendas há um bom tempo, certo? E muita gente já entendeu, muita gente já entendeu, mas não internalizou, tem dificuldade de usar isso no dia a dia. E eu sei que não é algo óbvio, porque você, obviamente, passa muito mais tempo estudando coisas da sua área. E por isso é bom que eu sempre relembre, tá? Então, outras maneiras, além de datas comemorativas, são, por exemplo, acontecimentos pessoais. Quem aqui já usou o próprio aniversário como contexto de venda? Então, pessoal, essa semana eu vou fazer aniversário no dia X e eu resolvi dar um presente para vocês. Eu estou muito feliz, eu vou fazer X anos, parará. Eu resolvi criar algo especial, eu resolvi criar um pacote de treinamentos, eu resolvi criar um bônus especial. Quem aqui já usou? Inclusive, gente, anotem aí, tá? Semana que vem, exatamente segunda que vem, dia 7 de março, é o meu aniversário, tá? Quero ver quem é que vai lembrar de me dar os parabéns. E deixa eu perguntar uma coisa rápida para vocês. Eu não estou pensando em vender nada no meu aniversário, a princípio, né? Eu vou até viajar. Mas, se por acaso eu fosse vender alguma coisa especial na semana que vem, o que você gostaria que eu vendesse? Pensando assim bem rapidamente. E detalhe, tá? Essa mesma pergunta você pode fazer para a sua audiência. Se eu fosse te dar um presente, se você pudesse escolher um presente, o que você escolheria? Obviamente, um presente que vai ser pago, né? Campanha de vendas. Pois é, já vai ter aqui uma campanha de vendas. Paloma, eu vou lembrar, no dia do aniversário do meu pai. Pois é, não vai ter como esquecer, né? Combo de produtos. Ah, pertinho do meu, Rebeca. Legal. Você não tem nenhuma cara de pisciana, mas tudo bem. Eu também não, né? Vai ser um ano de célula também, dia 9, a célula faz aniversário, junto com a Rebeca. Combo de produtos. Show. Beleza. Existem. Estou vendo aqui que vocês têm interesse em várias coisas que, na verdade, eu já ofereço, né? Mas essa é uma das maneiras, né? Ou, por exemplo, aniversário da sua clínica, onde você trabalha, ou do seu estúdio. Janaína, que está aqui, por exemplo, tem um estúdio de Pilates. Quando que o seu estúdio faz aniversário, Janaína? Você pode criar uma ação para essa data, tá? E aí isso serve para todas as ocasiões.
Na verdade, eu coloquei aqui acontecimentos pessoais, né? E dei como exemplo aniversário, mas até os pequenos acontecimentos do dia a dia, e quem ficar aqui até o final vai ver isso na prática, podem se transformar ou em contexto de vendas, ou em argumentos de vendas. Ou seja, você vai usar dentro de uma campanha aquela história, aquele acontecimento, aquela coisa que aconteceu com você, para reforçar a necessidade da pessoa comprar agora, né? Seja fazendo uma analogia, seja fazendo uma metáfora e tudo mais, beleza? Então, esse é o primeiro ponto, você pensar em acontecimentos pessoais. A segunda coisa, e eu sei que muitos de vocês aqui não lembram de fazer isso, na verdade, a maioria das pessoas não lembra de fazer isso, tá? E eu vou te dar também uma sugestão de como você pode lembrar e fazer o Google te lembrar disso, são notícias da sua área. Olha, eu digitei no Google, hoje mesmo eu digitei no Google ansiedade e fui naquela abazinha de notícias. Todo mundo aqui sabe onde fica a aba de notícias do Google? Coloquem aqui no chat para eu saber. Não, não, sim. Então, quem não sabe, você depois dá uma olhadinha no Google, né? Quando você vai buscar, coloca qualquer palavra ali, e aí depois aparece todas, imagens, notícias, shopping, não sei o quê. Você vai clicar em notícias para ver quais são as notícias relacionadas ao termo que você pesquisou, tá? Eu coloquei apenas ansiedade. E aí, olha o que me apareceu de notícias recentes, né? Estudo mostra alta prevalência de depressão, ansiedade e estresse pós-traumático após Covid-19. Quem aqui é psicólogo, terapeuta ou de alguma forma trabalha com depressão, ansiedade ou estresse de forma geral e poderia usar isso na sua comunicação? Você pode usar, por exemplo, uma notícia para iniciar uma campanha de vendas. É como se a notícia é como se ela tivesse sido, nesse caso, a motivação para você começar aquela campanha, né? Então, contexto de venda nada mais é do que um motivo para você estar vendendo aquele produto ou serviço naquele momento, daquele jeito, usando aquele discurso, né? Usando aqueles argumentos, né? E nunca vão faltar argumentos para a gente vender, gente. Vocês vão vendo isso ao longo da apresentação. Outra notícia aqui, pesquisa, ansiedade é o assunto mais buscado por brasileiros na pandemia. Eu, sinceramente, não sei como pessoas que trabalham com ansiedade ainda não estão milionárias, porque é o mal do século, vamos dizer assim, né? E as pessoas já normalizaram ter ansiedade, só que ao mesmo tempo elas buscam alternativas. Então, quando você se posiciona como alguém que resolve esse problema no mesmo, ou pelo menos ajuda a gerenciar, ajuda a minimizar, ajuda a pessoa a ser menos ansiosa nesse mundo ansioso, você consegue se sobressair, né? Você consegue ter visibilidade. Então, sinceramente, se você trabalha com ansiedade e não está usando também notícias nos seus argumentos de venda, você está deixando muito dinheiro na mesa, tá? Nossa, estou sem ideia de como eu posso começar uma campanha de vendas, estou sem ideia de o que eu posso fazer para vender. Cara, dá uma olhadinha no Google, vê se saiu alguma notícia em relação ao seu nicho, né? E usa isso já como argumento de vendas na sua campanha, tá? E aí, continuando, não só sobre ansiedade, né? Bárbara Evans revela ganho de peso e falta de libido durante a gestação. Quem é que trabalha tanto com emagrecimento quanto com libido, né? Essas questões relacionadas à libido? Eu sei que a Paloma, por exemplo, trabalha. E quem trabalha com gestação? Não sei se a Lili está por aqui, mas a Janaína também trabalha com gestantes, enfim. Essa notícia dá para ser usada em mais de um nicho para você falar de diferentes assuntos, tá? A notícia, gente, ela serve tanto para você dar um start na sua campanha de vendas, quanto para você se posicionar em relação a algum assunto, tá? Eu não recomendo, anotem isso, eu não recomendo que você fique compartilhando notícias aleatórias no seu perfil, tá? Especialmente desgraça. Saiu uma notícia sobre a guerra na Ucrânia, saiu uma notícia sobre não sei o quê. Não, você não é o Jornal Nacional do Instagram, tá? Você não é uma rede de notícias
Então, se atenha às notícias que têm a ver com o seu nicho, com a sua persona. Isso é extremamente importante, né? Para você realmente ser relevante. E aí, outra coisa que você tem que levar em consideração é quem é a sua persona, né? Quando a gente pensa em datas comemorativas, algumas datas vão fazer sentido para a nossa persona e outras não. Por exemplo, se a sua persona é homem, não tem por que você fazer uma ação no Dia das Mulheres. Tá? Esse é um exemplo bem clássico, mas serve, obviamente, para outros contextos, beleza? Inclusive, se a sua persona é de uma profissão específica ou faz uma atividade específica, você pode usar aquela atividade específica que não faria sentido em outros contextos para o contexto da sua persona, beleza? Mas aí, continuando aqui. A Lili, por exemplo, que trabalha com gestantes, ela poderia usar essa notícia da Bárbara Evas, revela ganho de peso e falta de libido durante a gestação, para falar a respeito desse assunto. Olha, é esperado que você tenha ganho de peso na gestação. E é esperado também que tenha uma certa diminuição da libido. Mas você pode minimizar tudo isso, ou até eliminar isso da sua vida, quando você faz isso. Ou seja, isso que ela vai falar está totalmente ligado ao que ela vai vender. Se ela tá vendendo, por exemplo, o acompanhamento dela individual, ela vai falar como essas questões podem ser resolvidas no atendimento individual dela e fazer a oferta, beleza? E aí, continuando aqui, obesidade infantil. 1 a cada 10 crianças está acima do peso. Se você trabalha também com gestantes, né, eu peguei aqui o gancho da gestação, etc., dos argumentos de venda que você precisa usar na sua comunicação. Porque é muito comum que a mulher nunca tenha ligado muito para a saúde dela, nunca tenha se cuidado muito, mas quando ela é engravida, justamente por causa daquela criança, né, do filho que está por vir, ela começa a ter esse cuidado muito maior. Então, usar essa notícia para falar que, na verdade, a obesidade infantil ela não se desenha da noite para o dia, né? Desde o momento da gestação, de acordo com aquilo que a mãe come, né? Da forma como ela se alimenta, se cuida, essa criança já está sendo formada, as doenças que ela pode ter ou não, a saúde que ela pode ter ou não, né? Então, usar notícias como essa para prever o futuro, para antecipar o futuro, são também muito bem-vindos, beleza? Outra coisa, eu botei aqui Bárbara Evas para lembrar do seguinte: a gente pode e deve pegar carona com pessoas famosas. Anotem isso também. Especialmente a galera aí que trabalha, por exemplo, com low pressure e fitness, ou alguma técnica específica. Você pode usar a notícia de que algum famoso usou aquela estratégia para falar sobre o seu método, falar sobre o seu trabalho, fazer uma oferta, tá? Porque no imaginário coletivo poxa, se tem gente famosa fazendo, então deve ser bom, de alguma forma. É claro que isso não é verdade, né? Mas quando se fosse tratar de algo que você vende, que você sabe que é bom e que funciona, use isso a seu favor, beleza? Outra maneira de vocês usarem as notícias, gente, essa daqui quase ninguém usa, nossa, eu usava muito isso para criar conteúdo no Guia da Boa Forma. Mitos e verdades sobre obesidade infantil. Eu nem cliquei nessa notícia, mas eu sei que se eu clicasse, eu ia me dar de cara com uma série de fatos que não necessariamente seriam verdadeiros, né? Não necessariamente aquilo que está escrito que é mito seria um mito, e não necessariamente aquilo que é verdade seria verdade. E beleza, como é que eu posso usar isso a meu favor? Justamente pegar cada um dos mitos e verdades que está ali na notícia, de acordo, obviamente, com o seu nicho, né? Se você colocar mitos e verdades sobre o seu nicho, vão aparecer 1 milhão de coisas, tá? E aí você vai pegar cada um desses mitos e verdades para transformar em conteúdo nas redes sociais, conteúdo relevante. Nesse caso específico, você não usa a notícia em si, o print em si, mas você usa para criar conteúdo relevante nas redes sociais. Por quê, gente? Se alguém se deu ao trabalho de fazer um texto, uma notícia, um artigo, etc., falando sobre mitos e verdades a respeito de algum assunto, é porque aquele tema é muito buscado pelas pessoas. Se ele é muito buscado pelas pessoas,
vale a pena você pegar cada um desses tópicos e transformar em conteúdo nas suas redes sociais. Quem aqui lembra de fazer isso? A Rebeca perguntou, Carla, tem problema de postar imagens com o rosto do famoso na postagem? Não, não tem problema nenhum. E a Carol até colocou aqui, se não for criança, não tem problema. Exato, né, gente? Desde que não seja menor de idade, não tem problema. Até porque o famoso em geral, na verdade, gente, assim, até um parênteses interessante, né? Vários conselhos de saúde, por exemplo, o conselho de medicina, de psicologia, eles são bem restritos em relação a depoimento de cliente, né? Mas se um cliente ele faz um depoimento para você na sua rede social, num comentário, né, como um comentário de um post ou alguma coisa desse tipo que é pública, você pode sim printar aquele depoimento e usar. Por quê? Porque ele fez em um ambiente público. Quando a pessoa faz algo em um ambiente público, ela está te dando essa liberdade, tá? Essa é uma coisa que é importante vocês saberem. Eu tenho certeza que vários de vocês, Reels é uma boa para quebrar mitos e se posicionar. Pode ser, depende da maneira que você usar, tá? Não vou falar tanto sobre Reels, porque não é o tema. Inclusive, a gente teve uma aula sobre isso na semana passada, na clínica, sobre Reels. Eu só recomendo que vocês não usem nem para fazer dancinha e nem dublagem. Fora isso, ok. E aí, minha sugestão em relação às notícias não sei se vocês conhecem o Google Alerts. Inclusive, gente, o Google é uma das melhores coisas inventadas pelo homem, de verdade, né? Pelo ser humano. Porque, gente, a gente deveria até usar mais no nosso dia a dia. Eu uso muito o Google, o formulário do Google, o próprio Google, o Gmail, etc. E existe o Google Alerts, ou alertas do Google, tá? E aí, você pode escolher alguns termos da sua área, por exemplo, obesidade infantil, gestação, síndrome fúngica, né, Paloma? Ou, por exemplo, alguma coisa ligada à harmonização facial, se você for dentista ou dermatologista. Enfim, você vai escolher alguns termos da sua área, você vai cadastrar ali no Google Alerts, né? E você vai escolher a periodicidade que você quer ser avisado ou avisada. Eu quero ser avisada uma vez por semana, tá bom. Né? No dia X. Não, eu quero ser avisada uma vez por dia. Então, ele vai colocar ali para você. Beleza? Especialmente quando vocês forem figuras públicas, eu sugiro que vocês coloquem o nome de vocês, né? Saber se saiu aí na mídia, se alguém falou alguma coisa também. Fica aí o alerta para quando vocês forem famosos, tá? Outra coisa, outra forma de contextualizar as nossas vendas é usando o momento que a gente está vivendo. E, obviamente, isso vai mudar ao longo do tempo, certo? Um exemplo que eu sempre gosto de dar é o da pandemia, que ainda estamos vivendo, só que, obviamente, num nível muito menos drástico do que foi no começo, que foi lá em 2020, tá? E nesse momento de pandemia, eu instruí vários dos meus alunos a usarem justamente esse contexto para vender mais. Como assim? Se você parar para pensar, o que aconteceu, né? As pessoas se apavoraram, elas tinham que ficar em casa, certo? Inclusive, muitos de vocês também tiveram que ficar em casa, porém, podendo atender online, né? E as pessoas pararam de fazer exercício, pararam de fazer atividades físicas no dia a dia, né? Tipo, às vezes fazia uma caminhada até o metrô, fazia alguma atividade a mais e ficaram enclausuradas dentro de casa, aumentando esse comportamento sedentário. Estavam mais ansiosas, estressadas, não tinham ferramentas para gerenciar o estresse,
estavam tendo que lidar com o marido ou com a esposa muito mais tempo, com as crianças, né? Quem tinha família, homeschooling. Cara, foi um caos, né? Foi um caos. Alimentação, um caos. Muita gente se confinou em casa com Nutella, com traquinas. E o resultado, vocês sabem qual foi, né? Agora, imagina, né? Se você... Alguns de vocês aqui eu sei que foram, porque já eram meus alunos nessa época, mas muitos de vocês não me conheciam em 2020 e não usaram isso como argumento de vendas. Porque quando você se posiciona como uma pessoa que, olha, eu sei que a gente está vivendo um momento difícil, eu sei que está todo mundo estressado, está todo mundo ansioso, a gente não sabe o que vai acontecer. E poucas coisas estão no nosso controle. Uma delas é cuidar da nossa saúde. Esse momento, na verdade, que está acontecendo uma pandemia em escala mundial, é um convite para a gente cuidar da nossa saúde. Se você for a pessoa que vai se confinar em casa com Nutella, com traquinas, sem praticar nenhum exercício físico, estressada, de saco cheio, cara, se hoje você está precisando emagrecer 5 quilos, talvez daqui a 2 meses, 3 meses, você esteja precisando emagrecer 10 ou 15. Cuidar da sua saúde é uma das poucas coisas que você pode fazer agora. E se você precisa de ajuda, você pode mandar uma mensagem por direct e saber como é que você participa do meu programa XYZ. Mais ou menos assim a ideia. Ah, Carla, mas eu não me sinto muito à vontade de fazer isso. A gente já vai falar sobre isso, tá? O que acontece? Primeira ressalva. Tá? De fato, gente, nos primeiros dias de pandemia, eu não sei se vocês lembram, mas as pessoas realmente estavam apavoradas, certo? Então, obviamente, né, nesses primeiros dias que está acontecendo algo muito grave, a gente não vai sair por ali vendendo produtos e serviços, tipo, como se nada tivesse acontecendo, né? Como se a gente fosse o louco que tivesse com os olhos tampados para aquilo que está acontecendo, tá? Então, esse foi um dos poucos momentos da vida que eu desestimulei os meus alunos a vender, porque era, de fato, uma catástrofe em escala mundial, tá? Só que, não sei se vocês sabem, né? A maioria sabe, eu sou publicitária, fiz comunicação social, e até o terceiro período, comunicação social, jornalismo, etc., todo mundo faz junto. E eu, inclusive, fiz alguns estágios de jornalismo e tal. E ninguém consegue prestar atenção no mesmo assunto por mais de 2 semanas. Ninguém consegue. É muito estressante, é muito chato. Começa a se tornar muito cansativo para o cérebro, né? E até entediante prestar atenção no mesmo assunto 2 semanas. Então, vocês vão ver, se vocês repararem em qualquer coisa em escala mundial, acontece ali, e as pessoas ficam falando sobre aquilo durante 2 semanas, incessantemente, e depois dá uma caída. Não é que o assunto seja esquecido, tá? Ainda mais a pandemia, não foi esquecido até hoje, mas dá uma acalmada nos ânimos, né? As pessoas meio que caramba, saem daquele estado de negação, de pânico, etc. E elas entendem que, beleza, está acontecendo isso, assimilei, mais ou menos, e agora qual que é o próximo passo, tá? Então, a minha sugestão é, até para acontecimentos dessa magnitude, como foi a pandemia, por exemplo, agora a guerra na Ucrânia, que não é o caso aqui do Brasil, tá? Não, a gente não está tão perto ali, é diferente. Mas, de qualquer forma, esse é o timing para você voltar a fazer ofertas abertamente. De novo, né? Caso aconteça alguma coisa muito grave em escala global. Porque se a gente for pegar esse parâmetro aqui para cada pequena notícia ruim que acontece, né? Não dizendo que, poxa, vamos menosprezar o sofrimento das pessoas, não é isso, gente. Só que está tudo muito fora do nosso controle, né? Se a gente for deixar de vender porque estão acontecendo coisas ruins no mundo, realmente a gente não vai vender nunca. Né? Realmente a gente vai falar assim, caramba, deixa para lá, porque teve a enchente em Petrópolis, teve um problema não sei aonde, teve um assalto, e aí você fica refém do mundo, né? Você fica refém do mundo, tá? As pessoas perguntam, Carla, mas usar esse contexto da pandemia não seria errado, etc. Eu me sinto mal. E, gente, na verdade, eu vou compartilhar a minha visão com vocês, tá?
Primeira coisa que você tem que se perguntar, o que você vende? Você, profissional da saúde, nutricionista, personal, médico, fisioterapeuta, psicólogo, o que você vende é ruim? Sério, conta pra mim, o que você vende é ruim para as pessoas? Vai deixar a vida delas pior? Ou vai deixar a vida delas melhor? Cara, saúde é uma coisa banal ou é apenas a coisa mais importante que a gente tem na nossa vida? Cara, eu acho que todo mundo poderia ter problema com vender, menos profissional da saúde. De verdade. E eu trabalho com profissionais da saúde porque eu acredito de verdade nisso, gente. Eu poderia trabalhar com arquitetos, com advogados, com engenheiros, com quem quer que fosse. Mas eu trabalho com profissionais da saúde porque eu acredito de verdade nisso. E a verdade é que, para quem não gosta de vender, sempre vai parecer um momento ruim. Sempre vai parecer que é errado, sempre vai parecer inapropriado. Janeiro, por exemplo, eu já vou falar sobre janeiro, né? Obviamente você não vai usar agora, mas você vai usar no ano que vem. Já anota para usar no ano que vem. Janeiro é um dos melhores momentos do ano para vender, gente. Mas sabe o que eu escuto das pessoas que não gostam de vender? Ah, janeiro é muito ruim. O pessoal viaja, as pessoas estão de férias, ninguém quer saber de se cuidar, não. Ai, todo mundo com muita conta para pagar em janeiro. Por quê? Porque a pessoa é autocentrada nesse sentido, né? Ela pega a realidade dela e acha que todo mundo é assim. Ah, ela tá sem dinheiro em janeiro, então ela acha que todo mundo é assim. Gente, não. O mundo não gira em torno do umbigo de vocês, não é todo mundo igual a vocês, não tá todo mundo passando pelo mesmo problema que vocês estão, ou pelas dificuldades financeiras, caso seja a questão. E, na verdade, não sei se vocês sabem, mas janeiro é o mês que as academias têm recorde de matrículas, por exemplo. Inclusive, eles aumentam o valor da matrícula já sabendo que as pessoas vão se matricular, mesmo que esteja mais caro. Porque é o mês que as pessoas estão motivadas para mudar de vida, para iniciar novos projetos, etc. Então, entende como é uma questão de mentalidade? A pessoa que não gosta de vender, ela vai ver problema em tudo, vai ver dificuldade em tudo. Sempre vai ser um momento ruim. E a pessoa que gosta de vender, ela vai ver oportunidade em cada dificuldade. Fizeram uma pergunta interessante aqui. Ó. Você acredita que estética corporal possa mudar a vida da minha cliente? Eu acho que elas não acreditam. Então, Heloísa, na verdade, eu acredito que estética é algo muito importante e que a maioria das pessoas preza por beleza, só que como algumas tiveram uma educação tão tradicional ou muito ligadas ao conhecimento, né, ao conhecimento, para elas é como se elas tivessem que escolher entre forma e conteúdo. Eu até falei muito sobre isso no desafio Imagem Renovada. Então, elas, mesmo considerando estética algo importante lá no íntimo delas, elas acabam não verbalizando isso. Não é com essas pessoas que você vai falar, tá? Você vai falar com aquelas que já querem melhorar, que já querem mudar, né? E você vai mostrar o quanto isso impacta na autoestima delas, o quanto nessa autoimagem que elas têm, né? E é importante para tudo. Quando você não... É óbvio que autoestima não se resume à estética, mas a estética é uma parte da autoestima, né? Muitas pessoas vão se abandonar, essa é a verdade, e isso vai se refletir no corpo delas. E aí, uma das desculpas que elas usam é justamente que, isso é futilidade, isso não importa, não sei o quê, nananã. E a gente sabe que é mentira, né, gente? Olha ali a busca do seu Instagram, a lupinha do seu Instagram. Dá uma olhada em quem que aparece. Quais são as postagens que estão bombando? São as pessoas bonitas. Quer você queira, quer não. O mundo valoriza a beleza. Então, cabe a gente, né, especialmente quem trabalha com isso, usar de maneira inteligente, tá? Mas a questão é essa, para quem não gosta de vender, sempre vai ser um problema. E aí, qual que é o problema, na verdade, maior ainda, né? Enquanto tem muita gente, muitos de vocês não gostam, grandes marcas, indústria alimentícia, indústria farmacêutica, indústria de suplementos, cara, elas seguem por aí, fazendo ofertas, despertando desejo de compra, né? Exatamente por isso, aquele potencial cliente fala para você, não, eu vou pensar, vou me organizar direitinho, depois eu te contrato, depois eu entro em contato.
Mas aí na semana seguinte ele está ali trocando celular, fazendo viagem, etc, né? Porque você ainda não sabe vender. A minha pergunta principal é até quando profissionais da saúde vão se esconder, vão ficar com medo de vender, com vergonha de vender, no momento em que as pessoas mais precisam deles, tá? Porque assim, gente, pandemia, guerra, fora todo o caos do mundo de forma geral, né? Exatamente nesses momentos as pessoas ficam mais estressadas, mais ansiosas, mais deprimidas, descontam emoções na comida ainda mais, né? Param de praticar exercícios ou então não levam tão a sério. E, por outro lado, cuidar da saúde é uma das poucas coisas que a gente pode fazer, especialmente nessas situações. Né? É uma das poucas coisas que a gente tem controle, tá? E aí, só para reforçar, provar meu ponto de vista, o que aconteceu com quem não se cuidou na pandemia? Que tem acontecido ainda, né? Exatamente aquilo que eu incentivei os meus alunos a falarem. Exatamente o que eu acabei de contar para vocês. Diversas pessoas estavam e ainda estão acima do peso, sentindo mais dores, sentindo ainda mais ansiosas, mais deprimidas, etc. Tá? Então, olhar para o momento atual e fazer uma projeção do futuro, caso a pessoa não haja agora, é uma das maneiras mais inteligentes de você vender com muito mais facilidade. Primeiro, porque é verdade, tudo isso aconteceu. Segundo, porque você vai estar ajudando essas pessoas com o seu trabalho. Né? Quando você internalizar que o seu trabalho ajuda as pessoas, torna a vida das pessoas melhor, seja você trabalhando com saúde ou com estética, ou com os dois, toda situação vai se tornar uma oportunidade de você ajudar as pessoas com o seu trabalho. E, obviamente, ser remunerado por isso, afinal, você não aprendeu tudo que você sabe de graça. Alguém aqui aprendeu de graça? Não, né, gente? Não estou falando nem de dinheiro que vocês investiram, mas tempo também. Quantos finais de semana você abriu mão, ficou estudando, deixou de estar com a sua família, com seus amigos? Talvez nesse exato momento, segunda-feira de carnaval, você deixou de viajar para colocar a sua carreira em dia, seus estudos em dia, seu marketing em dia. Então, você acha justo você não vender? Eu espero que você ache justo vender, né? E ser muito bem remunerado por isso, beleza? Uma pergunta que você sempre pode fazer quando surgir essa dúvida de será que esse momento é oportuno para vender? Será que eu não vou estar sendo sem noção e tal? É realmente isso. Será que realmente é um momento inoportuno? Ou será que, mais uma vez, eu estou sendo vencido pelo meu medo de vender? Né? E o medo de vender, ele vem num combo. Né? Medo de estar sendo inconveniente, medo de levar não, né? Medo de ser rejeitado, medo de não entregar tudo que você gostaria naquele produto, naquele serviço, de não gerar resultado, etc, etc. São vários medos aí que estão por trás dessa questão de vender, tá? Desse discurso de, não é o melhor momento para vender. Vocês têm que olhar para isso com mais atenção, tá? Só que a boa notícia é que quando eu falo de fazer uma leitura do momento atual, eu não estou me referindo só a grandes acontecimentos, né? Especialmente ruins. Estou me referindo também a acontecimentos do dia a dia, inclusive, especialmente, o grande tema, né, dessa aula, que são as datas comemorativas que sempre se repetem. Então, quando você entende qual é o contexto para usar esse ano, cara, você vai repetir esse contexto no ano que vem. Porque o comportamento das pessoas continua sendo o mesmo. Entra ano, sai ano. Tá? A não sei que alguma coisa muito diferente, sei lá, extraterrestres invadam a Terra e mudem tudo, a coisa vai continuar sendo dessa mesma forma. Tá? Eu até compartilhei nos meus stories um tempo atrás, não sei quem viu, calendário de tretas de 2022. Exatamente tudo que aconteceu em 2021. Só vai mudar ali se for um ano de Copa ou não, se for um ano de eleição ou não, porque fora isso, são sempre as mesmas coisas, tá? E o que eu vejo acontecer? Dá até uma raivinha disso, né? Não sei quem já viu planner de conteúdo sendo vendido por aí. 365 ideias de conteúdo para você usar, blá, blá, blá. Aí você vai ver ali as ideias, né? Frase motivacional. Poste 3 dicas que ajude o cliente, não sei o quê.
Feliz Dia das Mães. Faça uma postagem de Feliz Dia das Mães. Faça uma postagem de Feliz Natal. Faça uma postagem. Cara, pelo amor de Deus. Se você faz isso, sério, para. Para. Se você comprou isso, está usando isso, para. Você está desconstruindo sua autoridade e está desvendendo, tá? Seus produtos e serviços. Eu vejo pouquíssimas pessoas usando essas datas para vender, né? Para contextualizar as vendas. E aí, antes que alguém me pergunte, Carla, mas tem problema, então, em pleno Natal, eu postar uma foto com a minha família e desejar Feliz Natal para minha audiência? Ou, de repente, uma foto eu brindando, né, com meu marido, com a minha esposa, e desejar Feliz Ano Novo para minha audiência? Ou postar uma foto com a minha mãe, com meu namorado, né, nas suas respectivas datas comemorativas? Não, gente, não tem problema nenhum, tá? Até dá para você usar de maneira mais inteligente, mas não vou falar sobre isso aqui. O problema, na verdade, é quando a sua estratégia para essas ocasiões se resume a postar fotinha, né, e desejar ali feliz qualquer coisa para sua audiência. Ou pior ainda, você não usa nenhuma foto sua. Porque se você usar foto sua, beleza. O problema é quando você pega uma imagem assim, escreve Feliz Natal e posta. Não faz isso, gente. Pelo menos usa uma foto sua, que as pessoas vão se conectar com você. Vão saber, né? As pessoas têm essa curiosidade de saber quem é a mãe, quem é o pai, quem é o marido, quem é a família, né? Quem faz parte do seu ciclo. O Instagram, ele é uma rede social. Então, são pessoas conectadas principalmente a outras pessoas. Então, quando você usa pelo menos essas oportunidades para mostrar um pouco dos seus bastidores, né? Ali do seu lado humano, da sua família, etc., é bem-vindo. O problema é usar só para isso, tá? E aí, como é que a gente pode aproveitar, então, melhor essas ocasiões? Primeira coisa e mais importante, tá? Quem aqui, que eu sei que vários de vocês já são meus alunos, né? Mas só para eu ter noção, conhece, né, sabe do que eu estou falando quando eu uso as palavras planejamento lucrativo. Lucélia está falando que já fez muito isso de postar a fotinha, mas Deus me tirou do escuro. Fernanda, conheço. Gisele, Cibele, Janaína, Aniele, Isabel, show. Legal. Tanto na célula quanto na clínica, eu falo sobre planejamento lucrativo de conteúdo, tá? Resumidamente, significa você pensar primeiro naquilo que você vai vender e só depois naquilo que você vai postar. Isso é óbvio, mas só é óbvio depois que alguém fala. Porque até o momento, né, quem não conhece esse termo, é provável que esteja aí postando dicas, informações completamente aleatórias, receitas completamente aleatórias, benefícios de, sei lá, tal coisa, explicando o que é Pilates, o que é meditação, o que é não sei o quê, enfim. É provável que você esteja fazendo esse tipo de conteúdo, tá? E a verdade é essa, gente. Não adianta você estar ali nas redes sociais postando conteúdo se ele não tiver ligação direta com seus produtos e serviços, tá? É engraçado isso, porque a maioria das pessoas, inclusive eu já fui essa pessoa, né? Muita gente aqui sabe que eu, no meu antigo projeto, tem um canal no YouTube com mais de 100 mil inscritos, e por muito tempo eu fui essa pessoa que pensava no que eu ia postar e produzia um conteúdo muito bom. Só que não era um conteúdo que despertava desejo ou necessidade de compra. Por quê? Porque eu não pensava naquilo que ia ser vendido, né? E qual que é o problema também? É provável que você hoje se sinta forçando a barra quando você vende, justamente porque o seu conteúdo não está alinhado com aquilo que você vende, né? Então imagina, você bota ali uma frase motivacional, como é que você vai oferecer a sua consulta depois? Você coloca ali uma dica que seja, como é que você vai oferecer o seu serviço depois? O seu pacote de aulas, de sessões, etc. Cara, não vai fazer sentido, né? Não vai dar match. Vai ficar realmente uma coisa forçada, tá? Então, entender esse conceito de planejamento lucrativo é um dos pilares para você aproveitar as datas comemorativas.
tá? Eu não consigo, obviamente, explicar detalhes desse conceito aqui, mas tanto na clínica quanto na célula a gente tem aulas sobre isso. Inclusive, eu ensino a fazer planejamento lucrativo nos dois cenários, tá? Quando você tem serviço e também tem pelo menos um produto digital, um desafio, um treinamento, etc., né? Ou quando você tem apenas o seu serviço, beleza? De qualquer forma, uma das coisas que eu mais incentivo os alunos, principalmente os do núcleo, né? Que é a nossa mentoria avançada, que eu tenho em parceria com a Clarissa, é o seguinte, cara, não faz o planejamento de uma semana, né? O que eu vou vender de semana que vem? Porque você vai estar sempre em cima da hora para pensar em alguma coisa, estruturar alguma coisa. A minha sugestão, gente, essa é uma das coisas mais importantes dessa reunião aqui, tá? Se você esqueceu tudo que eu falei até agora, pensa nisso, lembra disso e usa isso. Faz um planejamento macro do seu projeto. Faz um planejamento macro de pelo menos 3 meses. Eu não vou nem dizer que você precisa fazer o planejamento de um ano, né? Porque as coisas mudam, enfim. Mas pelo menos de 3 meses, e o ideal é você fazer de 6 meses. Por exemplo, eu, Carla, eu sei tudo que eu vou fazer. Obviamente, as coisas podem mudar, mas eu sei o que eu vou fazer, eu sei o que eu vou vender até a metade do ano. Carla, por que você não fez tudo? Eu já fiz muito tudo, né, nos anos anteriores, mas eu vi que, cara, o que vai acontecer no segundo semestre depende muito do que vai acontecer no primeiro, né? A gente precisa ter esse espaço de remanejamento. Mas pensa em que e como você vai vender a cada semana, a cada quinzena, tá? Dentro do planejamento lucrativo, uma campanha de vendas, ela pode durar 7, 10, 12, 14 dias, 21 dias, depende do que você está vendendo. Quando a gente está falando de serviço, que é mais fácil de vender, uma campanha de 7, no máximo 10 dias é suficiente, tá? E quando a gente está falando de produtos, geralmente precisa de mais tempo, né? Carla, eu só tenho meu serviço, o que eu faço? Você vai continuar fazendo campanhas de 7 a 10 dias e cada uma dessas campanhas você vai usar um argumento de vendas diferente, tá? Vou dar só um exemplo, porque não é exatamente o tema dessa aula, dessa reunião. Mas em uma semana você pode usar como argumento a escassez de vagas, né? Olha, essa semana eu abri 3 vagas para o meu acompanhamento individual, parará, parará. Então, o forte daquela semana vai ser a escassez de vagas. Na semana seguinte, você pode usar uma escassez de oferta, oferecendo um bônus especial para quem se inscrever durante aquele período específico. Se vocês me acompanham, vocês sabem que eu faço isso com bastante frequência, para N produtos diferentes, né? Quem se inscrever no período X vai ganhar o bônus Y. E você pode ser essa pessoa também, né? Que vai vender usando esse recurso da escassez de oferta, tá? Se eu uso, gente, é porque funciona, tá? E aí, voltando para a questão do planejamento lucrativo, quando você faz esse planejamento macro, de pelo menos 3 meses, você consegue mapear as datas comemorativas com antecedência e pensar em ações estratégicas para essas ocasiões, tá? E aí, o segundo passo, depois que você entende, beleza, vamos lá, vamos pensar daqui para frente, né? A gente está no carnaval, vai ter o pós-carnaval, depois de data comemorativa tem ainda aí o Dia das Mulheres, que para algumas pessoas faz sentido usar, outras não. Depois a gente vai ter Páscoa, né? Ali em abril tem uma série de feriados também. Depois a gente tem Dia das Mães, etc. Você vai mapear as datas comemorativas e pensar, bom, o que se conecta com a minha persona? Minha persona é mãe, por exemplo? Então, sim, faz super sentido eu ter uma estratégia, ter um bônus diferente. Eu vou falar melhor sobre isso daqui a pouco. No Dia das Mães, por exemplo, tá? Então, esse é o primeiro passo. Aí, o segundo passo é você entender como as pessoas se comportam naquela época do ano. A pergunta que você tem que fazer é: existe um padrão nessa época do ano? Existe um padrão, por exemplo, no meio do ano? Que, né, a gente está no inverno, está fazendo frio, as pessoas comem mais, as pessoas comem menos? As pessoas treinam mais, as pessoas treinam menos? Como é que acontece? O que acontece no meio do ano, gente? Vocês já passaram por isso vários anos, vocês sabem o que acontece.
né? Então, geralmente existe um padrão. E é exatamente isso que você vai usar na sua comunicação, tá? E aí eu trouxe como exemplo a última campanha de vendas que eu montei, que foi para ser usada em janeiro, né? Vários de vocês aqui usaram. Bota aqui nos comentários quem usou. Você que a Paulão usou, você que a Bruna usou, o Célia. Show, tem uma galera aqui que usou. E o que acontece, gente? No começo do ano, né? Já não vai dar mais para você usar agora, mas já anota para você usar no ano que vem. Bota aí na sua agenda do Google, para você se lembrar. Mas no começo do ano existe o que eu chamo de efeito janeiro, tá? E esse é um dos melhores meses para você vender serviços e produtos, especialmente na área da saúde. Justamente por aquilo que eu já comentei, as pessoas estão ultra motivadas, né? Tanto para entrar na academia, quanto para emagrecer, para parar de fumar, para começar novos projetos, etc. Elas estão na vibe de começar algo, ou engrenar em algo, ou melhorar em algo, tá? E aí eu quero que vocês prestem atenção nessa estrutura que eu vou mostrar agora. Independentemente de você conhecer, de você ter aplicado ou não, que eu vou explicar alguns detalhes dela. Quando você entende o raciocínio por trás de uma coisa, fica mais fácil de você aplicar aquilo depois, né? Aí, na verdade, quando eu estou falando de uma campanha de vendas, ela é mais ou menos isso aqui. Né? Obviamente, eu explico detalhe por detalhe, assim como eu vou explicar para vocês. Mas quando eu monto uma campanha de vendas, tem ali, domingo você vai postar isso e isso, segunda-feira você vai postar isso e isso, né? Com a estrutura toda prontinha ali para você basicamente copiar, colar e vender, né? E usar no seu negócio. E aí eu peguei essa do feed, que eu instruí os alunos a postarem às 8 horas da noite. Obviamente, né? Postei 8h30, é o fim do mundo? Não, né? Mas você se programa para postar mais ou menos no horário que eu coloquei, porque eu estou colocando os horários que tendem a funcionar melhor para a maioria das pessoas. Beleza? Aí vamos lá, a estrutura foi essa aqui. Feliz 2022 ou Feliz 2021, parte 2? E aí, prestem atenção. Isso aqui foi um carrossel, tá? Aí a imagem 1 era Feliz 2022 ou Feliz 2021, parte 2? Imagem 2. Feche seus olhos e imagine que nós chegamos em junho de 2022. Sim, mês 6 desse ano. Você tinha objetivo D, objetivo 1 do seu cliente, objetivo 2, e também objetivo 3. Mas, ao se olhar no espelho, ou olhar para a sua vida, você vai colocar o que fizer sentido aí para o seu contexto, você percebe que nada disso aconteceu. Uma coisa que eu já adianto para vocês. É super importante, gente, no nosso texto, né, na nossa comunicação, nos nossos vídeos também, a gente fazer as pessoas sentirem e visualizarem. Antigamente, eu sempre gostei muito de escrever, português é minha matéria preferida. Só que antigamente eu era extremamente racional nos meus textos. Eu sou uma pessoa mais racional, tendo a ser. E aí eu era bem racional nos meus textos. Ou seja, as pessoas entendiam o que eu tinha para dizer, mas elas não sentiam. E venda tem muito a ver com o quanto a gente consegue aflorar emoções, percepções, sentimentos nas pessoas, né? A venda é um processo muito emocional. Então, quando a gente fala assim, pense em tal coisa, feche seus olhos, não sei o que, você está fazendo a pessoa sentir com o seu conteúdo, beleza? Esse é um ponto aqui que eu gostaria de chamar a atenção. Aí, continuando. Na verdade, você continua exatamente como no ano anterior, aí você vai descrever a situação atual do cliente. Eu vou dar um exemplo depois de como ficou, né? E por que isso aconteceu? Seria algum tipo de feitiço? Pode-se dizer que sim, porém um feitiço muito simples de ser quebrado. Eu vou explicar como. Entra ano, sai ano, e você repete para si mesma que agora vai, agora eu emagreço, agora eu entro na academia, agora eu fico sarada, o que for. O problema, você faz planos demais na sua cabeça, ou talvez até escreva,
mas a verdade é que eles nunca saem do mundo das ideias. E por quê? Gente, vocês estão vendo que eu peguei o comportamento padrão das pessoas no começo do ano, que elas, agora vai, agora eu vou fazer, agora eu vou acontecer, agora eu vou isso, agora eu vou aquilo, só que elas pensam muito e realizam pouco. Elas têm muitos sonhos, planos, etc., mas não colocam aquilo para frente, tá? Isso é extremamente comum. Inclusive, dentro dessa campanha aqui, eu coloquei 2 estudos americanos, né? Falando, um falava que só 12% das pessoas realmente atingem as metas de começo de ano, e o outro falava que 8% atingiram, né? Só para vocês terem ideia. E aí, continuando, e por quê? Porque não basta querer o objetivo do cliente, você precisa agir de acordo com esse objetivo. Na prática, isso significa fazer o seguinte: organizar o seu tempo para que o emagrecimento, o treino, etc., caiba na sua rotina, ter acesso a estratégias que caibam no tempo que você tem disponível e investir dinheiro para que alguém te ensine estratégias específicas para o seu contexto. Uma boa notícia, eu acabei de liberar X novas vagas para o meu programa. Nele, eu vou te ajudar aqui você vai colocar 3 benefícios. Sinceramente, nós estamos no dia 2 de janeiro e acredite, o ano vai passar voando caso você não haja rápido. Se você quiser minha ajuda pessoal para recuperar o tempo perdido nos anos anteriores e finalmente conquistar o objetivo do cliente de 2022, a hora é agora. Manda mensagem, etc. E aí, como é que ficou aqui com um exemplo, né? Só para vocês visualizarem. Feliz 2022 ou Feliz 2021, parte 2. Feche seus olhos e imagine que nós chegamos a junho de 2022. Sim, mês 6 desse ano. Você tinha o objetivo de controlar a menopausa, emagrecer e também melhorar as taxas dos exames. Mas ao se olhar no espelho e ao olhar para a sua vida, você percebe que nada disso aconteceu. No caso aqui, foi até da... gente... da Valéria, né? Que trabalha com mulheres na menopausa. A gente fez essa estrutura. E aí, você percebe que nada disso aconteceu, né? E aí, no caso dela, tanto o espelho quanto olhar para a sua vida, porque tem a ver com a parte estética, né? Que a pessoa consegue perceber olhando para o espelho, e também para a vida dela em relação aos exames, em relação a outras questões da menopausa, beleza? Na verdade, você continua exatamente como no ano anterior. Seus exames estão todos alterados, você ganhou peso e agora tem muita dificuldade de perder, você continua com todos os sintomas da menopausa, incluindo os fogachos, a queda da libido e também muitas dores pelo corpo. E por que isso aconteceu? Seria algum tipo de feitiço? Aí, a partir disso, a estrutura segue a mesma, né? Vem aquela parte do entra ano, sai ano, e você repete para si mesmo que agora vai, agora eu vou cuidar melhor da minha saúde. Isso se torna ainda mais necessário com a chegada da menopausa. Teve esse acréscimo aqui, né? Por ter esse apelo da menopausa. E aí o problema, você faz planos demais na sua cabeça, ou talvez até escreva, mas a verdade é que eles nunca saem do mundo das ideias. Porque não basta melhorar, né? Não basta querer melhorar a sua saúde e controlar os sintomas da menopausa ao mesmo tempo que emagrece. Você precisa agir de acordo com esse objetivo. E aí, aqui se repete, né? O que vai mudar? A chamada final. A boa notícia, eu acabei de liberar 5 novas vagas para o meu programa avançado Menopausa sob Controle. Nele, eu vou te ajudar a reduzir drasticamente os sintomas da menopausa, emagrecer e se tornar muito mais saudável, controlando as taxas dos seus exames. E aí, manda mensagem por direct, etc. Tipo, quando você usa o recurso das vagas, né? Eu abri 5 vagas, ao longo da campanha você tem que ir reduzindo esse número, tá? E aí depois você pode abrir novas vagas na semana seguinte, não tem problema. Existem vários recursos para você usar durante uma campanha, beleza? Deixa eu ver o que perguntaram aqui. Não, essa aqui foi para ser usada em janeiro. Você pode anotar aqui para usar no ano que vem. Mas eu não recomendo usar no carnaval. E aí, obviamente, foi o que eu falei, né? Esse foi um post dentro de toda a campanha, né? Tinham ali vários posts, vários carrosséis, vários stories, etc. Esse foi só um. Vocês acham que as pessoas tiveram resultado aplicando?
só para mostrar aqui alguns resultados, né? Vanessa, em uma semana fiz 11 vendas no meu programa nutricional. Gente, 11 vendas do programa nutricional, né? No caso, é um pacote. É coisa pra caramba, né? A meta dela de 10 vendas era altíssima e ela ainda passou a meta. Teve a Bruna, que em janeiro de 2021 fez 17 vendas. Mas com a campanha desse ano, né? Ela conseguiu fazer 29 vendas. 12 vendas a mais, nada mal. Teve a Nath, que em apenas uma semana de campanha fez o mesmo valor que em dezembro todo. Tem noção, gente? E ainda tem gente que acha que janeiro é ruim para vender. Mas tudo bem. Essas pessoas que lutam. Teve a Giovana também, que é o mês que eu queria todos os meses. Felizmente, o pós-carnaval, ele é como se fosse o segundo Réveillon do ano, né? As pessoas realmente têm essa coisa de o ano começa depois do carnaval. Muita gente tem. Não estou dizendo que todos tenham, mas muita gente tem isso. Independentemente de qualquer coisa, é um clima de recomeço, né? É um clima de retomada, é um clima de intensificar aquilo que já estava sendo feito, né? Então, vocês podem e devem usar esse momento agora para vender, beleza? Teve a Paloma, né? Vendeu 13 programas de 1.495. Já pode aumentar esse programa para 1.500, hein, Paloma? Total 19 mil. Nada mal, nada mal. Fora as consultas avulsas, fora a campanha de desafio, etc. Né? Então, vocês viram aí que deu certo. Agora, o mais importante é você entender a ideia, né? Eu peguei um comportamento que é típico de janeiro, que as pessoas fazerem várias promessas, terem muitos planos, etc. Só que elas não têm organização, planejamento, combustível emocional para manter aquilo na rotina, né? Para de fato transformar esses desejos em objetivos. E quando a gente usa isso, a gente pega o comportamento das pessoas para usar na nossa comunicação, no nosso conteúdo, primeiro, esse conteúdo se torna muito mais emocional. Lembra que eu falei que a venda tem muito a ver com as emoções, né? Com a gente, de fato, despertar desejo ou necessidade de compra das pessoas. Então, você consegue fazer isso quando você usa o comportamento das pessoas, né? E, obviamente, quando você usa recursos de escassez, urgência, né? Quando você, por exemplo, oferece um bônus específico para quem comprar naquela data, etc. Então, é uma soma de fatores, tá? Quando você entende, na verdade, o padrão de comportamento, primeiro, você pode se antecipar a ele, tá? E aí, você pode usar esse padrão na sua comunicação, que foi o que eu mostrei agora. Você pode usar esse padrão criando uma oferta exclusiva para aquele momento. Por exemplo, gente, em dezembro, a gente incentivou os alunos a continuarem vendendo normalmente, só que a pessoa tinha a opção de começar no ano seguinte. Porque, de fato, a gente não vai ignorar o contexto. A gente não vai ignorar que as pessoas realmente estão com a cabeça nas festas de fim de ano, de repente em viagem, recesso, etc. Talvez a pessoa não queira começar o tratamento com você, não queira começar o plano com você em dezembro. Mas se você fizer uma boa oferta, né, com escassez, com urgência, com bônus especiais, etc., ou usando o argumento de que o preço vai aumentar no ano seguinte, a pessoa pode fechar em dezembro e começar com você em janeiro sem nenhum problema. Ou seja, é uma oportunidade, né, de você criar uma oferta exclusiva, tá? Outro exemplo, criando um bônus especial. A campanha de janeiro ela foi liberada aqui para os alunos da clínica, mas ela também foi oferecida como bônus para quem se inscreveu na célula no lançamento de dezembro, né? Que foi o último lançamento que a gente fez. E aí, o que acontece? A gente fez o evento lá, a Maratona Agenda Lucrativa, e a gente falou, olha, janeiro é um mês muito bom para você vender, janeiro é um mês excelente para você vender, etc. O que a gente fez? Ofereceu a campanha como bônus. Ou seja, esse bônus incentivou muitas pessoas a comprarem na primeira hora. Foi o momento que a gente teve um boom de vendas da célula, né? Justamente por causa desse bônus que fazia sentido com a época do ano, tá? Quando eu vendi o Desafio Imagem Renovada, eu ofereci como bônus a campanha pós-carnaval, porque eu sabia que as pessoas iam precisar disso nesse momento. Ou seja, você, no seu contexto, né, agora já passou, mas você poderia ter oferecido um bônus
pode, né, oferecer essa semana, na verdade, de detox pós-carnaval. Você pode criar algo nesse sentido, né? Como retomar a rotina e acelerar o processo de como é que se chama? De detox, né, do seu corpo, mas tem um nome específico. Por exemplo, né, poderia ser algo nessa linha. Não exatamente com esse nome, né? Esse nome é muito técnico, mas com essa ideia de acelerar o detox depois desse feriado, as pessoas exageram, bebem, né, comem demais, etc. Você pode, na verdade, oferecer bônus em qualquer ocasião, gente. Bônus, ele é um acelerador de vendas. Vocês sabem muito bem disso. Vocês já compraram várias coisas minhas por causa de bônus que vocês iam receber, tá? Você pode também criar um produto temático ou criar uma versão temática de um produto que você já tenha. Por exemplo, vários de vocês aqui têm desafio, certo? Você já pensou que você pode fazer um desafio no meio do ano com um contexto de ser um desafio de inverno? Olha, o corpo que você quer no verão começa no inverno. Esse é um momento que muita gente desanima, deixa de cuidar da saúde, deixa de treinar, deixa de se alimentar direito, porque tá frio, porque a pessoa não usa tanto biquíni. Cara, eu não quero que isso aconteça com você. Por isso, eu criei uma versão especial, uma temática especial do meu desafio, tal. Vai começar no dia X, etc. Ou seja, esse é o contexto diverso. Uma edição especial, na verdade. Uma edição especial, você pode chamar assim, tá? Quem é meu aluno sabe que todo produto ele tem que ter uma promessa específica, certo? E existe também a coisa da subpromessa, que é um complemento àquilo que você está prometendo. Promessa nada mais é do que um objetivo que vai ser alcançado se a pessoa cumprir ali, colocar em prática o que você ensinar. Por exemplo, a promessa de um desafio pode ser: emagreça de 2 a 4 quilos em 15 dias, sem deixar de comer os alimentos que você gosta. Uma promessa bem básica, né? Bem geral. Nesse caso, se você faz um desafio temático, você pode fazer uma subpromessa que tem a ver com o tema. Mas se é um desafio de meio do ano, pode ser essa é a sua oportunidade de emagrecer enquanto a maioria das pessoas descuida da saúde, da alimentação e acaba engordando, por exemplo. Não é? Ou seja, usar o contexto de meio do ano para criar uma edição temática de um produto que você já tenha. Ou um produto realmente temático, como, por exemplo, um treinamento. Você pode fazer um treinamento. Vários alunos fizeram isso ano passado. Treinamento no final do ano de como lidar com festas e férias. Como evitar o ganho de peso ou até emagrecer nas festas e férias. Foi um produto temático, né? Então, quando você se antecipa a essas datas comemorativas, a essas ocasiões, fazendo o planejamento lucrativo que eu te sugeri, você consegue pensar, poxa, nesse período aqui eu posso vender um treinamento, né? Eu ensino isso no gerador de renda online. Ah, não, nesse tempo aqui eu posso fazer uma edição temática do meu desafio, beleza. Nesse período aqui eu posso criar um bônus especial sobre detox, sobre desinflamação, sobre imunidade, sobre sei lá o quê, né? E você pode também, obviamente, pegar carona com aquilo que está acontecendo no momento, né? Cara, uma coisa que estão falando muito, né? Foi até um tema que surgiu lá no núcleo da Carol, não sei se ela está por aqui, sequela pós-Covid. O que ela vai fazer? Ela vai fazer um treinamento sobre isso. Porque também faz sentido para a persona dela, para o nicho dela, ela trabalha com doença autoimune, etc. Então faz sentido, tá? E uma outra maneira é você criar um pacote de produtos, um pacote de treinamentos, um pacote ali, um combo, em que você vai oferecer naquela ocasião específica. Isso é muito usado, por exemplo, na Black Friday, foi algo que eu ensinei para os alunos da clínica a fazer na Black Friday passado, né? Obviamente com todo o passo a passo. Então, vocês estão vendo que existem várias maneiras, na verdade, de você usar as datas comemorativas de maneira estratégica? Quem já tinha parado para pensar em todas essas possibilidades?
Exato, a Carol lançou hoje a SOS Imunidade. Também achei ótimo. Gerlânia está falando, na campanha do Desafio Experience, o bônus da campanha para treinamentos online foi decisivo para motivar a minha compra. Exato, Gerlânia. A gente oferece bônus que é para arrebentar. Isso. Essa é a verdade, Paloma. Não falta oportunidade para vender, gente. A grande questão é, depois que você faz esse planejamento, né, macro, de 3 meses, de 6 meses, você mapeia ali as datas comemorativas, né, o Google está aí para isso, para te mostrar quais são todas as datas comemorativas que existem. Você vai pensar, poxa, para essa aqui eu posso criar uma oferta exclusiva, eu posso antecipar, eu posso criar um bônus especial, eu posso criar um produto temático, assim vai. As opções estão aqui, né? Obviamente existem outras, mas eu coloquei aqui já muitas delas para vocês aproveitarem, beleza? Agora, para mim, assim, a grande questão é a seguinte, beleza? É a seguinte. Você achou isso aqui legal? Eu acho que sim, né? Eu acho que é um conteúdo que vai agregar bastante nas suas estratégias. À toa que eu estou vendo vários alunos aqui, ou seja, pessoas que já estão no meu produto, etc. Como eu falei, essa reunião facilmente poderia estar incluída num produto meu. Mas a grande questão é, será que você vai lembrar de usar tudo isso no seu dia a dia? A Melissa está falando, eu tenho as ideias, mas não tenho conseguido montar. Tenho dificuldade de criar bônus. Então fica aqui, ó, tanto Lucélia quanto Melissa, que eu já vou falar com vocês. Não vou lembrar, Tayane está falando. O que acontece, gente? O mais natural, o mais provável é que aconteçam duas coisas. Cara, você é profissional de saúde, você tem que se preocupar com os atendimentos, com o serviço, com se atualizar na sua própria área, certo? Então, é mais provável que você seja engolido pela rotina, pelos atendimentos, pelos estudos, pelos filhos, pelo marido, por tudo. O nome disso é vida, né? E eu também entendo que não é natural para você todos esses recursos. Escassez, urgência, ancoragem, bônus, né? Escassez de oferta. Cara, é provável que muitos de vocês nunca nem tivessem escutado isso antes dessa aula. E por quê? Porque você passou 4, 5, 6 anos na faculdade, fez pós-graduação, fez outros cursos para ser bom na sua área, para ser bom naquilo que você faz hoje, né? E da mesma forma, eu estudei e pratiquei muitos anos para ser boa na minha área, que é o marketing, né? Além de eu ser publicitária por formação, vários de vocês sabem que eu trabalho com marketing de conteúdo desde 2013, gente. É muito tempo, né? São 9 anos. Você tem noção do que é? 9 anos trabalhando com isso? É muito tempo, né? E aí, se você pudesse, na verdade, parar de contar com a sorte de lembrar, talvez, de usar tudo isso, né? Um alinhamento de todos os planetas, e você pudesse contar com o meu conhecimento, né? Com as minhas estratégias, com a minha cabecinha pensando para você todas as semanas do mês, todos os meses do ano, para você produzir conteúdo que vende. E se você não precisasse, né, além de sorte, etc., contar com dom, com talento, com criatividade, para ter consistência nas redes sociais. E vou te falar, gente, vários de vocês reclamam comigo que não tem criatividade. Tem alguém aqui que fala assim, cara, eu não me considero uma pessoa criativa, eu não sou criativo, cara, eu vejo essas coisas que você faz, Carla, e, cara, eu fico de cara, porque assim, eu não consigo pensar nisso, né? Isabelle tá falando, eu não sou criativa. E o que eu vejo, gente? Especialmente se você é a pessoa que está precisando muito captar clientes, você está agindo muito mais pelo seu instinto. E dependendo do quanto você esteja precisando, você está agindo, muitas vezes, na energia do desespero. E exatamente isso não permite que você seja criativo. É super normal, né? Acontece com muita frequência os meus alunos. Eles estavam naquela, preciso captar cliente, preciso captar cliente. Aí começa algum produto, algum treinamento, alguma coisa. Já tem ali os primeiros resultados. Dá uma aliviada, né? Dá aquela coisa, caraca,
esse mês eu consigo pagar tudo. Esse é o primeiro estágio, né? E aí depois as coisas vão melhorando, melhorando. Quando eu vou ver, cara, estão tendo umas ideias incríveis, né? Estão sendo extremamente criativos. Quando eu posto alguma coisa lá, como é que eu usaria essa foto? Como é que eu vejo isso? E eu abro a caixinha de perguntas, eu vejo que os meus alunos estão extremamente criativos. Por quê? Porque eles saíram desse modo sobrevivência. Saíram dessa coisa preciso captar cliente, etc, né? Isso acontece também quando você está muito ansioso, muito estressado, está tendo que dar conta de muita coisa na sua rotina e ainda pensar em conteúdo, né? E ainda pensar, ter criatividade, etc. Eu acho engraçado que eu vejo uns gurus de marketing e aí a galera fala assim, não, você tem que produzir conteúdo todo dia, conteúdo que gere valor, conteúdo muito bom, acima da média, não sei o quê. E, cara, isso faz mais ou menos sentido, né? Primeiro você tem que pensar na sua oferta, na verdade, e o conteúdo vem para contextualizar. Só que sabe o que essas pessoas não levam em consideração? Que nem todo mundo vive 100% de marketing digital, não. Você, por exemplo, profissional da saúde, você tem muita coisa para fazer no seu dia, que vai muito além do marketing, que vai muito além da produção de conteúdo. Então, exigir que você, que não tem experiência nisso, produza um conteúdo maravilhoso e ainda consiga vender, né, sem ajuda nenhuma, sem estudar sobre isso, sem entender sobre isso, cara, é muito complicado, né? Mas eu tô aqui te oferecendo essa oportunidade de contar com o meu conhecimento, né? E pudesse contar também com os meus feedbacks. Eu não vejo isso em praticamente lugar nenhum, gente. De você faz, você aplica as estratégias e depois você tem o meu olhar para aquilo que você fez. Olha, você podia ter feito dessa forma, da próxima vez você faz assim, essa foto não ficou legal, é por isso a próxima vez você usa uma foto assim, assim, assado. Poxa, tem que melhorar isso aqui na sua identidade. Não, olha, isso aqui ficou muito bom. Faz mais disso. Usa agora nos stories. Imagina, né, ter esse tipo de feedback. Seria bom, gente? Isso faria diferença para você? E o melhor, né? Se você pudesse transformar esse tipo de resultado que eu vou mostrar aqui na sua rotina, como o João, que passou a vender com foto de TBT. Imagina, você posta um TBT ali, pronto, venda confirmada. Ou a Mari, que com uma estrutura, eu mostrei aqui uma estrutura para vocês, gente, com uma estrutura, ela fez 3 vendas de pacote dela, né? Ou a Ana Paula, que teve um carrossel, né? E eu falo muito sobre conteúdo que você tem que usar estrategicamente para vender, óbvio, mas pensando muitas vezes em salvamento, compartilhamento, curtida, etc., para jogar o jogo das redes sociais, né? É o que eu chamo de engajamento lucrativo. E também tem esse tipo de resultado. Ou a Simone, que teve a cliente que fechou pacote, já indicou, tudo isso por causa de uma estrutura da clínica. Né? Vendeu 2 pacotes, na verdade. Tem a Nath também aqui, máquina de vendas essa mulher já, fechou 3 pacotes, mais R$ 2.000 só com uma estrutura. Ou a Jo, né? Tinha vendido 3 consultas com uma das estruturas, depois aumentou para 6. E tem vários outros resultados, aqui tem vários alunos, e na verdade é isso, gente. Você pode também transformar esse tipo de resultado na sua rotina. Muitos de vocês aqui já conhecem a clínica, já namoram a clínica há um tempinho, na verdade. E hoje você vai ter a oportunidade de se inscrever, garantindo um bônus super especial. Lembra que eu falei sobre bônus? Nada mais, nada menos do que essa famosa campanha de vendas que eu tenho falado já há algum tempo, né? Uma campanha completa de vendas para você oferecer tanto serviço quanto produtos logo após o carnaval. E por quê? Cara, esse é o segundo Réveillon do ano, né? Tem muita gente que acredita que o ano só começa depois do carnaval. Então, exatamente isso você vai usar, né? Você pode e deve usar como argumento para captação de clientes. Eu não vou vender essa campanha em lugar algum, só os alunos da clínica vão ter acesso a ela. Mas, na verdade, se eu fosse vender, custaria pelo menos 997, porque eu sei do resultado que ela pode gerar. Cara, a Paloma tá aqui, ela fez 19 mil com a última campanha de vendas que eu liberei. Então, se eu cobrasse 1.000, seria muito barato. Não estou dizendo que todo mundo vai fazer 19 mil, mas é, de fato, um tipo de produto, né? Na verdade, um bônus que vai te gerar um resultado muito maior, tá? Do que ele vale. E a boa notícia é que se você não sabe como fazer isso na prática, não tem problema nenhum. Nesse bônus, nessa campanha,
eu vou te oferecer a campanha completa, né? Com os posts, os stories, carrosséis, as artes, cara, tudo, você vai ter acesso. Tudo, tá? Exatamente como foi a campanha de janeiro. Quem fez a campanha de janeiro sabe, estava tudo mastigado lá, era só copiar, colar, postar, copiar, colar, postar, copiar, colar, postar e vender, tá? E aí você vai ter acesso a isso também. Obviamente, esse é só um bônus, tá, gente? Porque a clínica, por si só, ela já vai te ajudar também a vender muito, não só agora, no pós-carnaval, mas na verdade o ano todo, né? Essa ideia desse bônus surgiu quando eu estava montando o cronograma de aulas da clínica. E aí, obviamente, eu vou olhando as datas comemorativas, né? Imagina, tendo eu fazendo isso para você, né? E te lembrando de usar esses recursos ao longo do ano. Então, na clínica, é um programa de recorrência anual, ou seja, você faz o investimento uma vez, tem acesso durante 12 meses, podendo renovar no final desse período. E aí eu ofereço encontros semanais via Zoom, né, sempre alternando entre aulas de conteúdo, que eu ensino ali alguns modelos prontos, né? Modelos prontos com conteúdo para feed, stories, live, GTV, Reels, lista VIP, YouTube, conversas no 1 a 1, tá? São estruturas prontas para você copiar, colar, fazendo as adaptações para o seu nicho e usar, tá? E eu ainda faço exemplos ao vivo, junto com os alunos, já fiz de todos os nichos que vocês podem imaginar. E na semana seguinte a gente tem uma aula de feedback e direcionamento, também é um momento que eu abro o microfone para os alunos falarem, compartilharem ali a situação deles, né? Para eu entender o contexto que eles estão vivendo e dar direcionamentos mais específicos. E é um dos grandes diferenciais, né? Eu avalio pessoalmente os conteúdos, também dou ideia de posts, de produto, etc. É uma aula muito rica, beleza? As aulas acontecem ao vivo, toda quarta-feira às 8. A gravação de todas elas fica disponível numa área de membros exclusiva para alunos, tá? Então, caso você se inscreva hoje, você vai ter acesso imediato a dezenas de estruturas prontinhas que já foram ensinadas e as aulas que virão nos próximos 12 meses, né? E aí, aqui algumas aulas que já foram dadas. Sobre promessa, eu falei aqui sobre como é importante cada produto seu ter uma promessa. Lista de transmissão, teve uma aula sobre objeções universais. Como contornar as 5 objeções universais? Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não sei se é para mim, não sei se é para mim agora, não sei se essa pessoa é confiável. Imagina você ter recurso para quebrar essas objeções no seu conteúdo. E não só no 1 a 1. Porque, cara, dá muito trabalho conversar no 1 a 1. Então, imagina se você começa a usar o seu conteúdo para quebrar essas objeções, né? As pessoas chegam cada vez mais prontas para você. A gente teve aula sobre como vender serviços na área da saúde, mensagens lucrativas, né, conversas no 1 a 1, como começar a usar o YouTube de maneira estratégica, construção de autoridade imediata, essa é uma das minhas aulas preferidas, inclusive. Teve aula sobre como atrair pessoas prontas para comprar os seus produtos e serviços, né, que é o que eu chamo de seguidores lucrativos. Teve aula sobre posicionamento estratégico, essa é a minha aula preferida da clínica, estruturas para você aprender a mostrar os seus diferenciais. Teve aula sobre Google Meu Negócio, sobre como usar a sua rotina de maneira lucrativa. Teve aula sobre como criar bônus, né? Cara, já são 50, a gente vai para 50, para aula 57 essa semana, né? Então tem bastante coisa. Obviamente você não precisa assistir tudo. E na verdade, se vocês viram, né, a estrutura, ela é ensinada numa apresentação. Então vira um PDF. Ah, Carla, não tenho tempo. Cara, baixa o PDF e copia a estrutura. Fim. Não tem que participar de tudo, fazer tudo, aplicar tudo. Não, vai no seu tempo, né? No tempo que você puder. E qual que é o investimento, né, da clínica? Alguns de vocês sabem, outros não. Na verdade, se você quisesse que eu, Carla, pessoalmente planejasse o seu conteúdo, existe essa possibilidade no programa UTI e custa R$10.000. Eu não vou escrever o seu conteúdo, eu não vou escrever os seus posts, é planejar o seu conteúdo, tá? Eu não crio conteúdo para ninguém. Só na clínica eu crio as estruturas para os meus alunos. Mas, para você participar da clínica durante 12 meses, ter acesso a esses encontros semanais, cara, pode ficar tranquilo, não vai custar R$10.000, tá? Nem vai custar metade disso. Custa, na verdade, é um investimento de até 12 vezes de R$99, ou à vista, R$997. Olha, se aplicando o que eu te ensinar na clínica
as estruturas, você não conseguir R$ 99 a mais por mês, cara, é porque, de fato, você não está aplicando. Essa é a verdade, tá? Essa é a verdade. E, bom, né, tem ali os 12 meses, mais de 50 aulas disponíveis assim que você entrar, mais de 50 aulas ao vivo ao longo de um ano, dezenas de estruturas de conteúdo, vários bônus que eu não estou falando aqui, mas que você vai poder ver na página de vendas, e a campanha de vendas, tá? Como eu sempre falo, gente, eu sei que a rotina de vocês é corrida e que, cara, você tem que estudar coisas da sua área, atender os seus clientes, mas a verdade também é que hoje, ser um grande especialista sem saber vender a sua especialidade é a mesma coisa que nada. Eu não preciso falar, talvez você esteja vivendo isso, né, sentindo isso. E aí, exatamente por isso, por ver esse cenário, eu decidi usar o meu conhecimento, né, vasto sobre criação de conteúdo, sobre marketing de conteúdo e sobre ofertas, para que você não precise de dom, de talento, de sorte, de criatividade, de lembrança, de um alinhamento dos astros para, de fato, conseguir captar clientes pelas redes sociais, tá? E eu quero terminar essa aula, e eu vou mandar depois o link para vocês. Cara, sabe o que é isso aqui? Alguém tem ideia do que é isso? Eu vou viajar agora em março, né, para um evento lá em São Paulo, um evento de marketing, né, para atualização, para networking e tal. E esse é o preço que eu poderia ter pago na passagem de ida e volta, aqui de João Pessoa para São Paulo. Mas sabe qual foi o preço que eu paguei? O preço que eu paguei foi esse aqui. Eu comprei ontem. E não é porque eu sou rica e eu quis gastar mais, não, gente. Foi vacilo mesmo, foi um vacilo da minha parte. Sabe por quê? Eu pesquisei no Kayak, é um site bem legal para você pesquisar preço, né? Só que aparecia essa mensagem aqui para mim. Espere, nossos cientistas de dados acham que você pode encontrar preços melhores nos próximos dias. E eu acreditei nisso. Cara, esse preço aqui, de 882, estava muito bom. E eu sabia disso. Mas eu falei, não, vou deixar para depois, vou deixar para depois, vou deixar para depois, vou deixar para depois. Enfim, o preço de deixar para depois foi esse aqui. R$ 500 a mais. O que eu podia fazer com R$ 500? Não é porque a pessoa tem dinheiro que ela gosta de gastar R$ 500 a mais, não, gente. Pode ter certeza disso. Eu fiquei puta. E eu falei, cara, nada acontece à toa. Deixa eu pelo menos usar isso para mostrar para os alunos, para eles não cometerem o mesmo erro, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu fui induzida ao erro por esse espere. Nossos cientistas de dados acham que pode melhorar. Mas quem é o cientista de dado que está falando para você, deixa para depois, esse não é o melhor momento. Não, depois você vê isso. Agora você está com a rotina muito cheia. Você comprou curso, já está fazendo curso. Há quanto tempo você está se enganando com isso e você não aprende a vender? Há quanto tempo você está só acumulando conhecimento e você não consegue botar esse conhecimento para frente porque você não está conseguindo captar cliente? Cara, não comete esse mesmo erro que eu cometi, não. Só que no caso, com a sua carreira, com a sua vida. Você não vai pagar R$ 500 a mais. Você vai pagar muito mais caro. O preço de não saber vender, gente, é muito alto. Eu tenho visto cada vez mais profissionais que estudaram ali durante 4, 5, não sei quantos anos, indo trabalhar no shopping, virando Uber, virando manicure. E assim, não tem nada de errado com essas profissões, nada de errado, mas eu tenho certeza que você não estudou esse tempo todo para trabalhar fora da sua área, para trabalhar numa área que não tem nada a ver, né? Então, eu vou deixar aqui, na verdade, o link da Clínica do Conteúdo que Vende. Eu espero de coração que vocês consigam aproveitar essa oportunidade, não só por tudo que tem na clínica, que é bastante coisa, bastante estrutura, mas também pela campanha de vendas prontíssima para você usar, né? E quem sabe ter um resultado muito bom, né? Como vários alunos que vocês viram que venderam 4 pacotes, 5 pacotes, 6,
Ou até como a Paloma, que vendeu 13 pacotes e faturou R$19 mil, só com a campanha de vendas de janeiro, né? Lembrem que, como eu falei, esse é o segundo Réveillon do ano. E, na verdade, é um momento que as pessoas estão, né, querendo recomeçar, ou começar do jeito certo, ou turbinar os resultados dela. Já acabaram as distrações. Esse é um excelente momento para você oferecer produtos e serviços, tá? Deixa eu ver, Gerlânia. Sinceramente, já segui e até comprei de grandes players do mercado digital e nunca vi nada parecido com o que a Carla ensina. Sempre gera resultado imediato e certeiro. Obrigada, minha querida, obrigada. Pois é, gente, sim. Eu vejo que o que eu cobro, especialmente na clínica, é ridículo, perto do resultado que os alunos têm. É ridículo. Dúvidas, pessoal? Comprando até amanhã, eu ainda consigo esse resultado? Laís, eu te sugiro pelo menos gerar um boleto hoje, tá? Aqui eu estou falando, o meu sabotador já tem a célula. Que foi bem interessante você falar isso, porque, na verdade, mais de 80 dos alunos que estão na clínica, eles são alunos da célula também. E eu quero te fazer refletir sobre alguns pontos, né? Eu não sei qual é a sua profissão, não sei se você é nutricionista, não sei se você é personal, mas uma coisa eu tenho certeza, você fez mais de um curso para ser boa no que você faz. Então, você acreditar que, caramba, eu comprei a célula, eu não vou precisar fazer mais nada na minha vida, não vou precisar fazer mais nenhum investimento em marketing, é um pouco de ingenuidade, tá? E qual que seria, na real, a diferença entre a clínica e a célula? Tem muita gente que confunde e eu fui entendendo, né? Por que as pessoas confundem. Durante a maratona, a agenda lucrativa, não sei se você participou, e até no desafio Tá Pago, a gente ensina algumas estruturas de conteúdo, certo? Por quê? Porque gera resultado mais rápido especialmente nesses momentos, né? A gente precisa que vocês tenham um resultado mais rápido. Esse é o objetivo. Mas a célula, ele é um programa que fala sobre marketing, sobre vendas, sobre gestão de carreira, sobre habilidades comportamentais, sobre networking, né? Então não daria para toda aula a gente estar ali ensinando estrutura de conteúdo, modelo de conteúdo, etc. A gente tem que falar sobre outras coisas, certo? Eu entendendo que criação de conteúdo é o calcanhar de Aquiles da maioria das pessoas, eu falei, poxa, eu vou criar algo que seja específico de conteúdo, que tenha essas estruturas que geram tanto resultado para vocês na maratona, no desafio Tá Pago. Imagina você ter acesso a dezenas de estruturas nesse sentido, tá? Vamos lá. Paloma, eu vi resultado no primeiro desafio que fiz com a Carla em outubro. Paguei R$10 e vendi 13 mil a minha campanha pelos stories. Nada mal, hein? Nada mal. Exato, Paloma. É isso. Um complementa o outro. A célula complementa a clínica complementa a célula. Vários alunos começaram na clínica e, por causa disso, conseguiram investir na célula e vice-versa. Exato, Ayrton, exato. Marcileide, Carla, nesse curso você olha o Instagram. Então, Marcileide, na aula de feedback, né, se você for uma das pessoas que envia ali a sua atividade, etc., quando eu olho o que você fez, né, o seu post, a sua sequência de stories, etc., em geral eu dou uma olhada no perfil da pessoa também, tá? E aí, se tiver algo assim muito que chame muito minha atenção, que, cara, esteja muito desconexo, né? Por exemplo, a foto da bio ou a descrição da bio, eu comento sim, tá? Eu falo para a pessoa assim, cara, dá uma olhadinha nisso, dá uma corrigida nisso. E especialmente se você for a pessoa que sempre participa da aula de feedback, você vai receber muitas orientações para o seu caso específico, né? E outra coisa na clínica, a cada 3 meses eu instaurei uma mentoria individual, né, que eu faço com um aluno, que mais enviar respostas para a aula de feedback. Então, se você for uma pessoa que sempre participa, além de receber meus feedbacks na aula, ainda pode ganhar uma mentoria individual, tá? Para quem ainda não tem um produto ou serviço para vender, esse curso ajuda? Então, Maria, pode te ajudar,
se você assistir ao bônus que tem lá, tá? Sobre uma oficina do produto digital, onde eu ensino as 4 etapas do produto digital lucrativo, falo sobre formatos, etc. Mas assim, você teria que já entrar com esse gás, porque os conteúdos, eles são específicos para vender. Obviamente, para criação de autoridade, construção de autoridade, posicionamento, etc., mas principalmente para vender. Se você não tem nada para vender, nem serviço, nem produto, a coisa mais urgente é você, de fato, criar um produto ou um serviço, tá? A clínica tem esse bônus, mas o foco não é esse, de te ajudar a criar um produto ou um serviço, beleza? Mas você é de qual profissão? Fala aqui no chat. Perfeito, Marcileide. A gente tem alguns terapeutas e psicólogos também. Assim, uma galera que fala sobre ansiedade, né? Fisioterapeuta. E por que você não tem o seu serviço para vender? Você ainda é estudante, é isso? Acabei de me inscrever. Parabéns, Gisele. Seja muito bem-vinda, minha querida. Muito bem-vinda. Quando eu vejo a pergunta, o bônus vai até quando? Até quando eu posso me enrolar? Gente, vocês viram que o preço que eu paguei pela minha demora foi mais de R$ 500, tá? Foram mais de R$ 500. Não cometam esse erro, de verdade. Compra logo para você ter acesso logo. Fiz os serviços, produtos com bônus e tal, como você vende, sabe? Não entendi, na verdade, não, Maria. Isabel, também sou terapeuta, trabalho com autoestima e os produtos da Carminha são sensacionais. Maravilha. Na verdade, assim, eu não conheço ninguém que ensine marketing e vendas especificamente para terapeutas, ou pelo menos ninguém bom. Então, certamente o que eu te ensino é o que vai mais te ajudar dentro desse contexto de marketing. Bem-vinda, Carol! Parabéns pela decisão, minha querida. Parabéns. Mais uma que vai receber a campanha de vendas completíssima para vender pós-carnaval, gente. Com a estrutura de stories, com a estrutura de feed, de carrossel, né, com todo o contexto. Eu vou explicar, na verdade, essa campanha já na quarta-feira agora. Tá? Ela vai ser aplicada a partir de domingo. Então, não dá para perder tempo. Né? Bora, Marcileide, sai desse mundo aí dos seguidores e entra no universo dos clientes, minha filha. Esse universo é muito mais lucrativo. Ali no Instagram até tem um conteúdo que é bom, que ajuda, aqui também, mas nada se compara ao que tem nos meus produtos. Tá? Esse aqui é só a amostra grátis. Entrar para o mundo dos anatofílios. Você sabe, Marcileide, que os meus clientes me chamam de anatomãe, não é à toa, né? Apesar de eu ter uma fama de brava, etc. Talvez seja por isso que eles me chamam de anatomãe. Quem mais, gente? Dúvidas, perguntas, questionamentos existenciais? Não só sobre a clínica, mas também sobre o que foi falado aqui. Quem aproveitou o que eu ensinei? Tudo anotado. Paloma eu sei que vai aplicar. Paloma, na verdade, querida, não sei porque que você ainda não está no núcleo, tá? Você já era para estar vendendo seu produto em grupo high ticket.
escalando aí esses resultados, passando de 19 para 39 mil. Show, Milena, tive vários insights anotando tudo. Que bom, Milena. E bem-vinda à clínica, Milena. A melhor parte, assim, quem é da clínica, né, ou quem está entrando agora na clínica, foi ótimo você ter anotado, né, mas eu vou cumprir a função de ser o seu despertador, na verdade, né? Quando estiver chegando a Páscoa, eu vou te lembrar que tem que usar esse argumento de vendas, inclusive vou te fornecer estruturas, né? Ingrid, Carla, nessa campanha de vendas, você vai dar exemplos de estruturas para o nicho de materno e infantil? Então, Ingrid, quando eu faço campanhas assim, que são para diferentes nichos, eu procuro usar algo mais adaptável, extremamente adaptável, que você só precisa colocar ali o objetivo, o desejo, etc. Por exemplo, a Giovana, que eu mostrei que deu o depoimento, né, falou, nossa, eu apliquei a campanha de janeiro e eu queria que todos os meses fossem iguais. Ela é desse nicho de materno infantil, ela conseguiu aplicar numa boa, fez as adaptações, tá? E aí, com certeza você vai conseguir aplicar também. Dá para parcelar sem usar o limite do cartão de crédito? Nesses produtos que custam menos de R$ 1.000, não, tá? Mas você consegue pagar uma parte no boleto, uma parte no cartão. Você consegue pagar em 2 cartões. Se isso for te ajudar, me avisa. Pode mandar um direct e aí a gente resolve para você, tá, Fernanda? A gente cria 2 links. Mas não perde essa oportunidade não, Fernanda. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Se você se comprometer de verdade, essa vai ser a última vez, essa pode ser a última vez na sua vida que você vai precisar, talvez, de não usar o limite do seu cartão, porque você vai ter um cartão com muito mais limite, né? A gente tem que trabalhar para isso, a gente pensar nisso. Ana Luísa, as estratégias da clínica podem ajudar quem começou recentemente no Insta e ainda está muito na fase de captação, sem possíveis compradores, persona no Insta? Então, Ana Luísa, o que acontece? Cada vez mais eu tenho visto que quando você demora, você começa, né? Daquele jeito ali, atropelado, sem estratégia, e demora muito para fazer a coisa certa, mais tempo você cria uma audiência desqualificada. Uma audiência, muitas vezes, que só quer dica gratuita, que só quer conteúdo gratuito, que não está muito afim dos seus produtos e serviços, etc. Por outro lado, quando você está começando e começa do jeito certo, você tem a oportunidade que poucas pessoas têm hoje em dia, que é de iniciar a sua audiência, a sua estratégia, as suas ofertas de uma maneira completamente estratégica, de uma maneira completamente lucrativa, tá? Eu posso dizer com toda certeza, eu já tive centenas de alunos de mentoria, literalmente, e eu já vi casos de pessoas que tinham ali 20 mil, 30 mil, 40 mil seguidores, vendendo menos do que pessoas que tinham 1.000 seguidores. Por quê? Porque essa que tinha 1.000 começou do jeito certo, fazendo as coisas certas. A audiência não estava viciada como essa pessoa de 20, 30, 40 mil, tá? Então, são 2 casos, né? Você com certeza vai se beneficiar do conteúdo da clínica, e bastante, né? Você vai colher os frutos disso bem rápido. Por exemplo, a Gabi Godoy, ela começou, né, do jeito certo no Instagram, começou do jeito certo, né, fez várias mentorias comigo, tá agora no núcleo, faz parte da célula. E em 8 meses, ela conseguiu, na verdade, sair do CLT e tá faturando R$ 10.000. Por quê? Porque fez do jeito certo. Começou do zero mesmo. Ela saiu de um emprego que ela trabalhava no RH, não atendia ainda. Então, começou o Instagram do zero, começou a atender do zero. Só que como fez a coisa do jeito certo, né? Teve mês que ela faturou 25 mil.
Obviamente, ela continuou nesse processo, né? Depois criou produtos digitais na Anatomentry, hoje faz parte do núcleo, que é a nossa mentoria avançada. Mas, cara, quando você começa da forma correta, você escala muito mais rápido, tá? Lucélia está falando, queria ter a Carla 6 anos atrás, quando comecei. Lucélia, eu queria me ter em 2014, quando eu comecei. A Carla de hoje. Nossa, eu ia economizar muito tempo, muito dinheiro, muita energia, gente. Vocês não têm noção de quantas vezes eu quase desisti de marketing digital, achando que, cara, isso dá certo para todo mundo, não dá certo para mim. E é por isso que eu estou aqui hoje, né, ensinando para vocês o que deu certo e o que dá certo. Essa coisa do planejamento lucrativo é um divisor de águas. A Carla ensina a plantar, fertiliza a lavoura, elimina as pragas, colhe os frutos, prepara os pratos, só falta mastigar e engolir por cada um de nós. Caraca, esse aqui eu vou ter que printar, Gelônia. Arrasou. Maravilhosa. É isso. É isso. Por isso que é a Nata Mãe. E aí, gente, mais dúvidas, perguntas? Comprei! Parabéns, Laís. Parabéns pela decisão, minha querida. Seja muito bem-vinda. Tem uma galera aqui aproveitando, né? Nem todo mundo falou aqui no chat. Mas parabéns para você aí que comprou e não se apresentou por acaso. Seja bem-vindo também. Você ganhou a campanha de vendas completa pós-carnaval. Fora as dezenas de estruturas, né, gente, que eu ensino na clínica do conteúdo que vende. E o que é legal também, né? Porque as estruturas vão se multiplicando, né? Você pegou uma estrutura ali e usou para um carrossel, por exemplo. Cara, depois você pode usar essa mesma estrutura nos seus stories, fazer uma sequência de stories. Eu falo sobre isso ao longo das aulas, né? Como é que você pode aproveitar melhor esse conteúdo, fazer o que eu chamo da multiplicação mágica de conteúdo. E aí você, né, que gasta 2 horas para fazer um post, fazer uma sequência de stories, imagina você investir, na verdade, 15 minutos, né? Existe uma grande diferença entre gastar tempo produzindo conteúdo e investir tempo, gente. A maioria das pessoas está gastando tempo, e é por isso que é tão frustrante, né? É por isso que você não engata, é por isso que você não leva a sério, não consegue ter consistência. Imagina quando você entrar para o universo de que você faz um post e você consegue ali 1, 2 clientes, ou no mínimo pessoas interessadas no seu trabalho, né? Interessadas naquilo que você vende, que te procuram. E aí, numa segunda oportunidade, num segundo post, ela compra. O que mais? Dúvidas, perguntas? Ingrid, e você? Ingrid ganhou uma análise de perfil. Arrasou. Vou entrar em contato com você para a gente combinar. Rebeca, esse ano faço 20 anos de formada. Em um ano, com o auxílio da Carla, rendi absurdamente tudo o que não rendi em 19 anos. Gente, está transformando minha vida. E olha que por questões paralelas eu não consegui colocar em prática nem metade do que poderia. Caramba! Parabéns, Rebeca. Fiquei arrepiei aqui, gente. Vocês têm noção, gente, que é trabalhar 20 anos de formada e nesse último ano rendeu tudo que não rendeu em 19? Vocês têm noção disso? Sério? Bora dar espaço? O que está faltando aqui depois desse depoimento espontâneo da Rebeca? Que é até emocionada, arrepiada. Arrepiei mesmo, Rebeca. De verdade, gente.
é muito bom quando a gente vê que o nosso conhecimento ele gera esse tipo de resultado para as pessoas, sabe? É óbvio que eu quero resultado para minha vida, né? É claro que eu quero poder viajar, poder ter uma casa legal, poder realizar meus sonhos, meus planos. Mas quando eu vejo vocês realizando os planos, os sonhos de vocês, isso é como se estivesse acontecendo comigo. De verdade, sim, eu fico até emocionada. Porque eu sei o quanto eu trabalho, sabe? Eu sei o quanto eu me esforço, eu sei o quanto eu realmente preparo o melhor para os meus alunos, para os meus clientes. E é muito gratificante ver vocês tendo resultado. Quem é que quer entrar, gente? Quem é que falta entrar para esse tipo de resultado? Outra coisa importante, né? Eu falei sobre isso rapidamente, mas é o seguinte, eu sei que a objeção tempo, ela é muito comum para vocês. Eu sei, gente, que ninguém está com tempo sobrando. Ninguém está com tempo sobrando. E a verdade é que sim, você pode ser o aluno que vai entrar para a clínica e vai participar de todas as aulas. Eu tenho pessoas assim que fecharam a quarta-feira para participar das aulas. Como você pode ser a pessoa que não vai participar de nenhuma aula, vai baixar o PDF, vai aplicar a estrutura e vai ter resultado. Não tem problema, você vai continuar sendo meu aluno e eu tendo consideração por você igual. E o melhor, vai ter resultado, né? Então, se tempo for uma questão para você, leve isso em consideração. E, na verdade, a clínica foi feita para te fazer economizar tempo, né? Ao invés de você gastar aí 2, às vezes 3 horas criando conteúdo, que tal reduzir esse tempo para 15 minutos por post, né? É o tempo de adaptação ali da estrutura. Então, até porque a gente oferece também os posts editáveis. Então, gente, isso facilita muito a vida, de verdade. Que mais? Dúvidas, perguntas, questionamentos existenciais? Por que o céu é azul? Qual o sentido da vida? Depois da clínica, eu resolvi sair da CLT para ter tempo de cuidar do meu consultório, sem reduzir o tempo que fico com o meu bebê. Parabéns, Lucélia. Caramba, agora que eu vi esse comentário. Rolando aqui para cima. Arrasou, minha querida. Obrigada por compartilhar. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo, né? Tenham anotado aí, tido alguns insights importantes para o negócio de vocês, né? Não só para usar agora, mas para usar durante todo o ano. De fato, essa aula é bem disruptiva assim, em vários pontos, já que várias pessoas usam data comemorativa só para, enfim, fazer post bobinho, né? Espero que não seja mais o caso de vocês. Estão perguntando aqui, tem como pagar por Pix? Tem como você pagar por boleto, tá? Que aí dá no mesmo. Beleza? Tem essa opção de boleto. Infelizmente, recorrência na Eduz não tem a opção de Pix. Mas boleto funciona também. Beleza? E, na verdade, deixa eu colocar aqui mais uma vez o link. Quem tiver dúvida, por acaso, pode perguntar lá no direct, né? Pode entrar em contato. Não, fiquei com dúvida sobre isso, sobre aquilo. Na própria página de vendas também tem um chat, tá? Mas a minha sugestão é que você não demore muito, né? O preço de eu ter demorado para comprar minha passagem foi R$ 500. O preço que você paga por demorar a profissionalizar o seu marketing, a realmente produzir um conteúdo que gera cliente, é muito mais alto, gente. É muito mais alto, tá? É o preço que muitas pessoas estão pagando, na verdade, desistirem da própria carreira, desanimarem.
muitas vezes buscarem uma outra profissão, e eu não quero que isso aconteça de vocês, eu quero que vocês sejam, na verdade, os melhores na carreira de vocês. Beleza? Então é isso, boa noite, beijo grande, até a próxima. Para quem for aluno da clínica, quem estiver entrando, até quarta-feira, onde a campanha de vendas pós-carnaval vai ser liberada. Tchau, tchau, pessoal.